93, seu bando de paruaras. Mesmo sem meus óculos, eu ainda sou Paulo de Loyola, o mago ranzinza. E hoje a gente vai falar de verdadeira vontade. Calma, peraí. Antes que você feche o raio desse vídeo achando que já sabe tudo dessa caboja, porque você viu um vídeo que dizia que Telemann é tipo, faz aí o que você quiser, que qualquer coisa tá valendo. Dá uma pausa, não no vídeo, e reveja seus conceitos. Porque essa é exatamente a bobagem que tanta gente acha. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A verdadeira vontade, que é um dos conceitos mais importantes de Telemann e um dos que a turma mais fala besteira. Não é libertinagem, não é vale tudo, não é o que o Joãozinho está fazendo aí, o que dá na telha e jogando na conta de Telemann. É bem mais complicado que isso e bem mais exigente. Então, se você tem um tempinho e quer entender de verdade o que o Crowley estava falando e o que ele não estava falando, pega a visão e fica por aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você sabe o que você quer? Não o que você acha que deveria querer. Não o que teus pais queriam que você quisesse. Não o que teu chefe espera de você. E muito menos o que o algoritmo decidiu que vai te deixar feliz. Você, de fato, você sabe o que quer? A maioria das pessoas diria que sim. E a maioria das pessoas estaria completamente errada. Porque experiência cotidiana do ser humano é basicamente isso. Um monte de desejos contraditórios competindo pela tua atenção ao mesmo tempo. Você quer segurança e quer aventura, quer estabilidade e quer mudança, quer que te deixe em paz e quer reconhecimento. Sério, Paruara, a gente passa a vida inteira sendo puxado em direções opostas e chama isso de personalidade. Mas olha, tradições espirituais de todo mundo identificaram esse problema, cada uma com um nome que lhe pareceu mais adequado. Alienação, ignorância, ilusão, até pecado, seja o que for. Mas a ideia de fundo é a mesma. O ser humano comum não se conhece. E porque não se conhece, não consegue orientar a vida de uma forma coerente. É nesse contexto que a verdadeira vontade faz sentido. Na perspectiva telêmica, a maior parte dos conflitos humanos vem exatamente dessa incapacidade de distinguir entre o desejo e a direção essencial da existência. Você acha que age livremente, quando na verdade está respondendo a condicionamentos que você nem faz ideia de onde é que vem. E a verdadeira liberdade, e atenção aqui porque essa é a virada, a verdadeira liberdade não é ter uma penca de opções, é descobrir o que você é. Essa é a proposta. Essa coisa de verdadeira vontade, ela não apareceu do nada em 1904, quando o Crowley escreveu o livro da lei. Dá para rastrear as raízes desse conceito por pelo menos 2000 anos de história do pensamento. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Resumindo, sem ficar falando difícil, para ninguém dormir. O Aristóteles já mandava lá que cada ser tem uma finalidade própria, cuja realização corresponde à sua essência individual. A gente está falando que a noção de que você tem uma natureza, uma função específica, uma maneira de ser que é só sua. Isso tem mais de 2000 anos de história filosófica. E aí vem os neoplatônicos, o Plotino, o Próclo, essa turma toda.
que desenvolveram isso na direção de uma realidade que transcende por trás das aparências. O mundo visível é um reflexo imperfeito de uma ordem mais profunda. O conhecimento real exige ir além da superfície. Tipo, não adianta só ver a foto para entender o post do Instagram. Já no Vedanta Hindu, a realização espiritual é entender a identidade entre o Atman, a alma individual, a sua essência mais íntima, e o Brahman, que é a realidade cósmica fundamental. A ignorância dessa identidade é a causa do sofrimento. No budismo é um caminho diferente, metafisicamente falando, mas é cara de um, focinho do outro. A percepção comum camufla uma compreensão mais profunda da realidade. O Meister Eckhart, no século XIV, lá na Europa, falava da união mística, a união da alma com a divindade, no seu aspecto mais fundamental, que ele chamava de Gottheit, que é a essência divina primordial antes de qualquer manifestação. João da Cruz e Teresa de Ávila, no século XVI, descreveram miudinho um processo de purificação e contemplação que dariam nessa tal de união. Toda essa tradição converge num ponto. A condição humana ordinária não é nem um cheiro do que é possível. E a realização espiritual exige uma autotransformação. Quando a gente vai para o hermetismo, aqueles textos atribuídos lá ao tal do Hermes Trismegisto, a gente vê a turma trabalhando com um link entre o ser humano e o cosmos. Assim como acima, também abaixo. Essa bodega não é clichê de caneca de autoajuda não, tá? Isso quer dizer que o indivíduo participa das mesmas forças que governam a existência como um todo. Lá no Renascimento, o Marsilio Ficino e nosso velho amigo Pico della Mirandola tiveram a ideia de que o ser humano tem uma posição única na criação, justo por causa da capacidade que ele tem de autodeterminação. A dignidade humana vem desse lance de participar conscientemente da obra divina. E isso vai entrar direto na cachola do Crowley. A Golden Dawn, a famosa ordem hermética da Aurora Dourada, deu ali uma ajeitada em muita coisa que veio antes. A Cabalá hermética, hermetismo, rosacrucianismo, alquimia, e meteu tudo isso num sistema iniciático bem ajeitadinho. O Crowley passou por lá, brigou com meio mundo, saiu e levou com ele um treinamento considerável. O ponto aqui, gente, é o seguinte: quando ele formula essa coisa doida de verdadeira vontade, ele está dialogando com séculos de tradição. Ele não inventou isso do nada. O que ele fez foi uma síntese. Ok, uma síntese muito própria e com a cara dele, mas ainda assim uma síntese. Um detalhe que a galera esquizotérica adora esquecer. Crowley era um homem do início do século XX. O Kant já tinha afirmado a autonomia do sujeito racional. O romantismo já tinha dado um baita valor na experiência individual e na autenticidade. A psicologia moderna estava nascendo. Tá, mas e daí? Pombas, cacete! Contexto importa, sabia? A verdadeira vontade nasce nessa sopa, como da match na autonomia pessoal com o propósito existencial. Como ser livre sem ser arbitrário, sem só meter o louco? É uma pergunta da modernidade respondida com um blá 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 esotérico, certo? Lá em 1904, o Crowley recebe um texto muito massa, chamado Liberal Vel Legis, o livro da lei. E tem uma frase nele que, se você anda por aqui, então já deve conhecer de cor e salteado, não entendendo errado. Faze o que tu queres, será o todo da lei.
Já me disseram que isso é licença para fazer qualquer besteira que dê na telha, já me disseram que é libertinagem filosófica, já me disseram que é basicamente o Crowley justificando as merdas que ele fazia. Não. O queres ali não é desejo, não é vontade de comer pizza às 2 da manhã, não é querer ficar rico rápido, é a verdadeira vontade. Tá, isso é um monte de jargão e termo técnico chato, mas tem um significado dentro de Telemann. E essa frase, ela não está sozinha. A contraparte dela, no mesmo texto, é amor é a lei, amor sob vontade. O amor aqui, ágape, é uma força de união. É o modo pelo qual a vontade individual se junta no seu objeto de experiência, não o objeto de desejo, ao objeto de experiência. Sem amor como método, vontade é só uma força cega. Sem vontade como direção, amor é só dispersão passiva. São dois princípios complementares. Não um princípio e um enfeitezinho que você deixa de lado. Não dá para ficar só no faz o que tu queres e esquecer o amor é a lei. O Liber Legis ainda fala de um novo Eon, o Eon de Horus. Antes dele, vem um tal de Eon de Osíris, a era do Deus sacrificado, do dogma, da restrição, do altruísmo baseado em culpa. Mas do Eon de Horus é diferente. A ideia desse Eon é a emancipação do indivíduo dessas estruturas morais herdadas. O indivíduo deixa de largar o significado da existência no colo de deuses externos e assume a responsabilidade pessoal de juntar direção e união na sua própria trajetória. Não é fácil. Aliás, é bem mais difícil do que simplesmente obedecer à regrinha. Só que tem mais. Todo homem e toda mulher é uma estrela. Ok? Esquece a astronomia por um momento. Isso aqui é metáfora, tá? Não é descrição da realidade. Vamos embora. Cada estrela tem posição própria, movimento próprio, uma função própria dentro do universo. A liberdade da estrela não é sair por aí abandonando a órbita. A liberdade dela é realizar completamente essa órbita. Da mesma forma, cada indivíduo, seja você ou a tua sogra, carrega um caminho único. E a liberdade da verdadeira vontade é realizar esse caminho. A missão dada aqui não é virar uma coisa diferente do que você é descobrir a forma mais completa e consciente de viver a tua própria natureza. Tá certo, eu sei que é um porre, mas que eu vou precisar mandar uma metafísica na lata, tá? E eu já sei o que você está pensando, mas respira, prometo que vai passar rápido. E nem vai doer muito não, tá? Vamos lá. Telemann tem uma cosmologia, ou seja, uma forma de explicar como as coisas são e o que as coisas são. Para isso tem 3 princípios fundamentais: Nuit, Hadith, Ha-Horkuit. Nuit é o infinito, a totalidade das possibilidades, o espaço ilimitado da existência, o campo absoluto no qual tudo se manifesta. Só que Nuit é estática, é potencialidade pura sem realização. Hadith é o ponto infinitesimal de consciência no centro de toda experiência individual. Enquanto Nuit é extensão, Hadith é intensidade, é o núcleo secreto da individualidade, a centelha que torna possível toda percepção. Hadith é o movimento que se insere no centro dessa totalidade e dá para ela dinamicidade, movimento.
E Ra-Hoor-Khuit é a manifestação dinâmica dessa mistura. Ele é a energia ativa, a realização, o movimento direcionado, aquela expressão concreta da vontade no mundo. Filosoficamente falando, esses três tentam resolver um problema clássico: como conciliar universalidade e individualidade. A existência humana não é reduzida à dissolução no absoluto, aquele papo de eu me junto ao cosmo e viro purpurina. Mas também não é um indivíduo todo isoladão, sem conexão com nada maior. Cada indivíduo é uma expressão única do infinito. E é dessa relação que vem a possibilidade da verdadeira vontade. Outro probleminha bem clássico. Se existe uma verdadeira vontade, se existe uma direção fundamental da sua existência, você é livre ou o destino já está escrito? Segundo o Telemann, essa história aí está mal contada. Uma analogia, só para vocês não ficarem reclamando que eu não usei nenhuma analogia. Um planeta não é menos livre porque segue a sua órbita. A estabilidade e a identidade dele dependem dessa trajetória. A liberdade genuína não é uma ausência de estrutura. É a realização consciente e soberana da estrutura que você já tem. Em Aristóteles, a finalidade humana vem de uma natureza universal que todo mundo tem. Em Telemann, o foco é na singularidade irrepetível de cada pessoa, aquilo que só você é. Cada um tem sua órbita. Não existe uma única órbita certa para todo mundo, mas existe a órbita certa para você. E a Cabala Hermética entra aqui como um mapa. A árvore da vida, com suas 10 sefirot, representa diferentes modos de manifestação da existência, do mais material ao mais espiritual. A esfera de Tiferet, aquela no meio da árvore que é associada ao Sol, representa equilíbrio, integração e harmonia. E é bem lá que está, na tradição hermética cabalística, a experiência do sagrado anjo guardião. E é por aí que a gente vai agora. Esse é o conceito-chave: o conhecimento e conversação do sagrado anjo guardião, que o Crowley dizia ser o objetivo central da prática de Magic, do sistema de magia que ele criou. E dizia também que era a condição indispensável para a descoberta plena da tal verdadeira vontade. Opa! Antes que você pergunte, anjo guardião? Tipo o anjinho das histórias? Não é isso. Pelo menos não necessariamente. Depende de como você vai interpretar. Tem quem diga que é uma entidade espiritual independente. Tem quem diga que é algum aspecto superior da própria consciência. Tem quem meta Jung no meio e diga que é o self, aquele centro organizador da personalidade. Essas interpretações não são necessariamente excludentes. A linguagem simbólica do esoterismo costuma mesmo permitir uma penca de significados ao mesmo tempo e todos válidos. Mas, para esse vídeo, o que importa não é resolver qual interpretação é a certa. O que importa aqui para a gente é entender a função do conceito dentro de Telemann. Essa figura de um guia espiritual individual aparece numa penca de tradições. O daimon socrático, os anjos tutelares do judaísmo e do cristianismo, esses aí são só 2 exemplos. Olha aqui o vídeo que eu fiz sobre anjos, que você vai entender melhor. Mas a fonte mais direta para o Crowley foi o Livro da Magia Sagrada de Abramelin, o Mago. Um livrão lá de magia medieval que o MacGregor Matters traduziu de forma incompleta lá para 1900 e bolinha. O Crowley dizia que esse livro foi uma das fontes mais importantes da prática dele. O sistema de Abramelin é centrado justo em alcançar esse conhecimento e conversação do sagrado anjo guardião como o início de qualquer outra coisa. O Crowley pega isso e amplia.
O anjo deixou de ser só um coach chique e virou a expressão mais elevada da identidade espiritual do sujeito. O sujeito em questão é você, tá? Não é o Crowley, não. O Crowley dizia que o conhecimento e conversação do SAG não era uma experiência mística passageira. Ó, que gostoso, acabou. Não. É uma reorganização permanente da tua existência. O indivíduo para de orientar a vida segundo aquele monte de impulsos contraditórios e passa a agir de acordo com uma compreensão mais profunda da sua própria natureza. A verdadeira vontade deixa de ser um conto da carochinha e vira uma realidade que você vive. Acabou essa história de ficar inventando uma penca de teorias e de justificativas frustradas sobre o teu propósito. Você passa a conhecer esse propósito ali, cara a cara. Por essa razão, o Crowley dizia que isso era um ponto de convergência entre metafísica, psicologia, espiritualidade e prática iniciática. Agora, a parte mais importante dessa caboja, a diferença entre verdadeira vontade e desejo. Porque é aqui que a interpretação vai para o saco na maioria das vezes. Verdadeira vontade não é o que você quer agora. Não é o que você sente vontade de fazer. Não é aquilo que a tua emoção do momento está mandando. Só porque um desejo é forte pra caramba, não quer dizer que ele seja a sua verdadeira vontade. Você pode mesmo querer muito alguma coisa e aquilo não vai ter nada a ver com a sua verdadeira vontade. Tem critérios para isso. Desejos mudam. O que te parecia indispensável quando você tinha lá seus 20 e poucos anos, quando você chega aos 40, é uma tremenda de uma idiotice. Contexto, idade, circunstância, tudo isso vai mudando os desejos. A verdadeira vontade costuma ter uma continuidade subjacente. Ou seja, tem temas, vocações, interesses que vão ali voltando repetidamente ao longo da tua vida, mesmo depois de uns longos períodos de abandono. Você se afasta, a vida te leva para outros caminhos, mas aquilo volta. Telemann diz que essa persistência pode ser uma indicação de uma orientação mais profunda. Outro critério são a integração e a fragmentação. Desejos entram em conflito entre si o tempo todo. Você quer ser fitness e comer hambúrguer. Com a verdadeira vontade é diferente. Ela funciona como uma organizadora que consegue juntar diferentes aspectos da personalidade em torno de uma direção comum. Mas olha só, verdadeira vontade não acaba com os conflitos da vida. O que ela faz é dar coerência ao jeito como você enfrenta esses conflitos. Fora isso, muitos dos teus desejos são mesmo você tentando compensar alguma coisa. Já pensou que esse povo que fica doido por poder pode estar escondendo um baita sentimento de impotência? Ou que aquela necessidade constante de aprovação que você tem pode ser só insegurança? Ou aquela turma que só pensa em acumular bens, pode ser que eles estejam tentando preencher um monte de carências emocionais. Verdadeira vontade não busca compensar nada. Sua realização está associada ao desenvolvimento das suas potencialidades. Já vários desejos oferecem satisfação imediata, mas pouca realização duradoura. A verdadeira vontade pode e vai exigir esforço, disciplina e, se bobear, alguma dor, mas costuma trazer uma percepção persistente de sentido existencial. Não é o mesmo que uma felicidade momentânea, é outra coisa, é outro nível de felicidade. E aí vem o detalhe desconfortável. Sabe aquela tua certeza de que você sabe exatamente qual é a tua verdadeira vontade, que você está ali cumprindo ela, todo gostosão? Sinto lhe dizer, isso não garante nada.
A própria psicologia documenta aos montes a capacidade humana de racionalizar impulsos pessoais. Ou seja, a gente reinterpreta as próprias motivações para preservar uma imagem coerente da gente. Por isso, Telemann dá muito, mas muito peso para a disciplina, para a observação constante e para uma autocrítica braba. Descobrir a verdadeira vontade exige disposição para questionar as narrativas que a personalidade constrói sobre si mesma. Inclusive, aliás, principalmente, as que parecem as mais ajeitadinhas para a tua vida. Tem como descobrir a verdadeira vontade? Primeiro, a boa notícia. Telemann tem métodos para isso. Se tem uma boa notícia, claro que também tem a má notícia. Não tem fórmula mágica. O que tem é um conjunto de práticas para favorecer autoconhecimento e refinamento da percepção. E o nome disso é Magic, com K no final. Crowley insistia muito na coisa do diário mágico. Não é o querido diário que você fazia quando era adolescente. É um instrumento de registro e pesquisa. Um registro contínuo de pensamentos, de emoções, sonhos, de decisões, de experiências. E o objetivo aqui é identificar padrões que normalmente você não se daria por conta. Com o tempo, você vai começando a ver a diferença entre impulsos ocasionais e tendências estruturais da tua própria personalidade. Junto com isso, vem as chamadas práticas contemplativas. Meditação, concentração, aquele monte de técnicas do yoga e de outras tradições que Telemann importa. A justificativa aqui é simples. A mente humana, a tua cabeça, normalmente parece uma rave de tão confusa. Pensamentos, memórias, preocupações, fantasias, tudo junto e misturado ali, fazendo uma barulheira danada. E essa zona toda dificulta a percepção de dimensões mais profundas da experiência. Essas práticas de concentração servem para reduzir esse ruído. Não porque o silêncio seja a resposta, mas porque sem algum silêncio você não consegue ouvir nada do que já está lá. Por isso que muitas tradições dizem que a verdadeira descoberta não depende de você ficar aprendendo coisas novas, mas sim pela remoção daquilo que está tapando a tua mente. Em Telemann, isso parece feito tapa na cara. A verdadeira vontade frequentemente permanece escondida por um monte de coisas, condicionamentos familiares, expectativas sociais, crenças internalizadas e até mesmo identidades artificiais que você vai criando para si. O trabalho iniciático envolve a identificação progressiva dessas estruturas e, obviamente, a sua superação. Você não constrói uma identidade idealizada de fora para dentro. Você remove o que está tapando aquilo que já existe em você. Agora, olha para trás na tua vida. Existem interesses, talentos, inclinações que vão se repetindo ao longo dessa vida, mesmo quando as circunstâncias mudam completamente. Tem temas que continuam tendo influência, mesmo quando você tentou jogar fora. Gente, verdadeira vontade raramente vai aparecer no susto. Ela costuma já ir se manifestando de uma forma parcial antes mesmo de ser reconhecida nessas coisas. E um aspecto do Crowley que é muito subestimado é o chamado empirismo experimental. Ele insistia muito, mas muito mesmo nesse empirismo. Hipóteses que você vai gerando sobre a própria natureza têm que ser testadas na prática. Você age, depois observa o resultado, avalia, compreende, reformula, até que a tua vida cotidiana
vai virando um verdadeiro laboratório iniciático. E aí vem o que a tradição considera o nível mais alto, o conhecimento e conversação do sagrado anjo guardião. Independente de como você entende essa bodega, o que essa concepção representa é uma transformação do indivíduo para consigo mesmo. O praticante para de depender exclusivamente de inferências, de análise, de experimentos graduais. A direção fundamental da existência passa a ser percebida da forma mais direta e integrada possível. A verdadeira vontade deixa de ser conceito filosófico e vira princípio organizador da tua vida inteira. E aí, quais são os sinais de aproximação? Na literatura telêmica, a gente acha alguns sinais. Aumento da coerência interna, redução de conflitos psicológicos recorrentes, fortalecimento do senso de propósito, maior estabilidade emocional, diminuição da dependência de uma validação externa, integração progressiva entre pensamento, emoção e ação. Claro, isso não é prova definitiva, mas são indícios. E entender a diferença entre prova e indício importa para cabojas. E agora vamos para um exercício analítico. O que acontece quando você pega a verdadeira vontade e passa pela lente da psicologia profunda? Especificamente, pelo referencial do Jung. Não é para psicologizar Telema e reduzir toda uma doutrina espiritual num fenômeno puramente psíquico. Isso seria uma redução muito ingênua. Mas porque tem, sim, uma compatibilidade estrutural até bem interessante entre esses dois sistemas. Vamos lembrar que o Jung era contemporâneo do Crowley. Ambos vieram do mesmo caldeirão cultural do início do século XX. E aí a gente pode entender o seguinte: o ego deliberativo, nossas decisões racionais, nossas metas sociais, essa identidade construída, tudo isso é onde o indivíduo acredita querer algo com clareza. Mas esse nível é imensamente influenciado por condicionamentos externos, educação, cultura, medo, desejo de aceitação, hábitos automatizados, coisas desse tipo. Quando a vontade consciente se distancia do núcleo mais profundo do self, surgem fenômenos como dispersão, sensação de falta de sentido e repetição de padrões autossabotadores. Vai lá, né? Você conhece bem esse tipo de coisa. A verdadeira vontade pode ser compreendida em termos psicológicos, como um conjunto de forças organizadoras do inconsciente, não como desejos reprimidos, isolados, mas como um vetor de coerência interna que atravessa toda a personalidade do sujeito. Ele se manifesta indiretamente. Padrões recorrentes de escolha e erro, temas persistentes ao longo da vida, atração espontânea por determinados tipos de atividade, crises, quando tem um desvio prolongado desse eixo interno. O inconsciente aqui não é tipo um depósito de trauma. Ele é um princípio ativo de organização. E a verdadeira vontade, interpretada psicologicamente, é um nome simbólico de um processo de integração psíquica. Em vez de múltiplos impulsos fragmentados disputando o comportamento, existe uma tendência à formação de um eixo central de coerência. Esse eixo não elimina conflitos internos, mas reorganiza esses conflitos em torno de uma direção mais estável. A sombra, no sentido psicológico, é tudo aquilo que não foi integrado à identidade consciente e que retorna de forma indireta por, procrastinação, sabotagem
uma ansiedade difusa, um monte de escolhas incoerentes e por aí vai. O conflito entre verdadeira vontade e vontade superficial não tem nada a ver com moral, com bons costumes, qualquer besteira do tipo. É estrutural esse conflito. É a diferença entre um sistema integrado e um sistema todo fragmentado. Quando se tem uma maior integração entre consciente e inconsciente, surge um fenômeno subjetivo bem característico: a sensação de necessidade interna, sem coerção externa. Não é uma compulsão, é uma direção natural, uma espécie de gravidade psicológica que reduz o esforço de todas as tuas decisões. As tuas ações deixam de ser vividas como uma imposição externa e passam a ser experimentadas como uma continuidade do próprio ser. O Crowley descrevia isso simbolicamente como seguir o curso natural. Em termos psicológicos, é a redução de um conflito interno e o aumento da coerência narrativa do self. Mas tudo bom, até aqui está tudo muito bonito, mas e a ética? Fica onde? Essa é a pergunta que vira e mexe aparece. E se a minha verdadeira vontade for fazer algo ruim? Ou, numa versão mais elaborada, o que acontece quando duas verdadeiras vontades entram em conflito? Vamos mexer nesse vespeiro. A famosa questão do mal. A pergunta pressupõe um conceito externo e fixo de mal aplicado a um princípio que, por definição, é interno e estrutural. Dentro da leitura telêmica, especialmente em um texto chamado Liber Libre e em outro chamado Dever, a ideia de mal não é eliminada, ela é reinterpretada. Um ato é visto como sendo mal não porque viola uma norma universal abstrata, porque é pecado, porque qualquer bobagem do tipo, mas sim porque ele rompe a coerência do próprio sistema psíquico da pessoa, porque ele gera uma fragmentação interna prolongada, ou porque produz uma interferência sem pé nem cabeça na expressão da vontade de outra pessoa. Isso, gente, vai tirar a ética de um sistema de proibição externa para um modelo de consistência interna. E até podemos chamar de ecológica, porque são vários sistemas de vontade tendo que coexistir. E aí o mal deixa de ser uma substância moral e passa a ser um fenômeno de desintegração. Aquilo que não se sustenta sem produzir um conflito interno ou fazer uma zona nas relações do indivíduo. E tem ainda o que diz o Liber 150, que considera o mal essencialmente como a ilusão da separação. Se você entender o amor como a força universal de coesão e união das partes do todo cósmico, mal é o estado do indivíduo que, porque não se vê como parte desse todo, faz um monte de bobagens contrárias a essa força coesiva. São leituras diferentes, mas, pensa bem, são complementares. E agora, gente, eu vou ser direto. O Liber Legis não é texto de autoajuda, não é manual de coach. Ele tem uma dimensão explicitamente marcial e hierárquica. Tentar amolecer isso com leitinho de pera, com um papinho exclusivamente terapêutica, é uma sacanagem analítica de marca maior. A harmonização de trajetórias intélimas não significa ausência de atrito, significa aceitação do conflito como parte do processo. Quem está ali todo alinhado com a vontade não evita o choque, ele absorve o choque como uma parte essencial da sua consecução existencial. Tem, sim, uma tensão real entre o registro marcial e aristocrático do texto sagrado e o registro integrativo da interpretação psicológica. Só que não é uma
contradição que é só a gente pegar e jogar fora. É uma polaridade constitutiva de Telema. A dimensão conflituosa vai operar no plano da cosmologia e da ontologia do Eon de Horus. A dimensão integrativa está no plano do trabalho interior do praticante. São aspectos de um mesmo princípio, só que operando em escalas diferentes. E aqui está o critério que emerge da própria estrutura do conceito. Nem todo impulso intenso é a verdadeira vontade. A confusão entre desejo, compulsão e vontade é onde aparecem as maiores idiotices. Impulsos destrutivos podem ter alta carga energética, dane-se, e ainda assim representam fragmentação, não integração. Portanto, a verdadeira vontade tende a aumentar a coerência e continuidade ao longo do tempo. Impulsos não integrados tendem a produzir repetição, conflito e autossabotagem. Um ato que destrói alguma coisa qualquer, de uma forma gratuita ou incoerente, não vai ser automaticamente expressão da verdadeira vontade de ninguém. E pode ser exatamente o oposto, tá? Um sinal de uma perda de centro. Verdadeira vontade não justifica dano arbitrário. Ao contrário, impõe um critério mais rigoroso. A ação só é válida se puder ser sustentada como expressão coerente de um sistema de vida em integração, sem colapso interno ou destruição desnecessária de outros sistemas equivalentes. Veja bem, eu disse destruição desnecessária, porque tem vezes em que descer o sarrafo se faz muito necessário. Você percebe que isso é bem mais exigente que a maioria das éticas convencionais? E ainda tem gente que acha que Telema é moleza, é só sair fazendo qualquer coisa. Uma última parada antes de fechar. O que é fundamentalmente a verdadeira vontade? É uma coisa? É um destino? É um processo? Se você pegar a leitura tradicional do Liber Leges, ela vai sugerir uma essência. Cada indivíduo teria uma direção única, pré-existente a ser descoberta. Já uma leitura psicológica parece apontar para uma coisa um pouco diferente. A vontade como um processo emergente de integração. Se a gente quiser fazer uma síntese, a maneira mais consistente seria entender a verdadeira vontade como um invariante dinâmico. Não é fixa como um objeto, não é arbitrária como um desejo. É um padrão recorrente de coerência que se mantém através da mudança. Não é o conteúdo da vida de um indivíduo, é a direção estrutural de organização ao longo do tempo. O sujeito não é uma entidade unificada prévia, ele é um campo de tensões em constante reorganização. E aí você tem desejos, você tem medos, você tem memórias, você tem impulsos, você tem identidades parciais. Nada disso precisa ser entendido como um erro no teu sistema. Eles são componentes naturais de uma estrutura em desenvolvimento constante. A verdadeira vontade não elimina essas forças, ela coordena todas elas numa direção funcional comum. Isso implicaria numa mudança filosófica importante. O eu deixa de ser o agente da vontade. Ele vira só um dos níveis de manifestação dessa vontade. O ego, ele é a interface consciente de um sistema mais amplo de auto-organização. E como é que fica aquele paradoxo de liberdade e necessidade? Talvez ele possa ser resolvido dessa forma. A verdadeira vontade não é imposição externa
mas também não é uma escolha arbitrária. É uma forma de necessidade interna vivida como liberdade. Isso acontece quando a ação não é sentida como sendo fruto de uma coerção, quando não tem nenhum conflito interno significativo nessa decisão e quando a trajetória adquire uma coerência retrospectiva. A liberdade nesse contexto não é ausência de uma estrutura, é ausência de fragmentação interna frente a essa estrutura. Verdadeira vontade não é permissividade. Não é faz aí o que tu quiser. Não é Joãozinho fazendo besteira e jogando a responsabilidade em Télia. É um dos conceitos mais exigentes que eu já encontrei na tradição esotérica ocidental. Ele exige que você se conheça de verdade. Não é a versão Instagram cheia de filtros que você apresenta para o mundo. É a versão real, com contradições, com um monte de padrões malucos, com tudo que tem aí. Ela exige que você diferencie o que você é do que você foi condicionado a ser. Ela exige que você teste as suas hipóteses na prática, em vez de ficar só ali na especulação. Ela exige responsabilidade. Não naquele sentido moralista de ficar cumprindo um monte de regrinha, mas no sentido ontológico de ser coerente com o que você é, de uma forma sustentada no tempo. E ela vai exigir ali no nível mais alto o tal do conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião, que é a experiência direta dessa direção fundamental, não como conceito, mas como realidade a ser vivida. Verdadeira vontade, gente, é se tornar tudo aquilo que você já é, sem fragmentação desnecessária, sustentado no tempo. Isso é a tua vontade soberana. Então, terminamos por hoje, que eu também já não aguento mais. Mas não se esqueçam, na descrição do vídeo tem uma penca de livros sobre os assuntos que eu falei aqui. Compra lá os livros, gente, que vocês ficam mais cabeçudos e me ajudam aí a pagar os boletos. Até semana que vem, ô bando de paruaras. 93 para vocês.